estabelecer algumas festas memoriais. Festas que eles lembrariam de coisas relacionadas a Deus e a tudo que Deus tinha feito no meio deles. Na verdade, a gente pode afirmar sem medo que no caso da Páscoa, que foi a primeira dessas, ela fundamenta, esta festa, este memorial, fundamenta ou justifica o pacto que Deus faria com Israel. O pacto que Deus fez com Israel, descrito no Êxodo, em que Israel seria o seu povo e ele seria o seu Deus. Veja, ainda antes que o Senhor Deus determinasse a lei lá no Monte Sinai, mesmo antes que ele estabelecesse o seu pacto com o povo de Israel, mesmo antes que ele ordenasse o sistema sacrificial, mesmo antes que ele ordenasse o papel dos levitas e as funções dos levitas, antes de todas essas coisas, Deus ordenou que o povo de Israel celebraria a Páscoa. Enoque leu o texto em Êxodo capítulo 12, em que Deus diz: "E este dia será para vocês como um memorial perpétuo. Vocês vão celebrar este memorial perpetuamente." É interessante porque esta é a festa mais antiga da história da humanidade. Até hoje, os judeus ainda observam a festa. E, na verdade, a forma que os judeus tradicionais observam a festa da Páscoa é muito semelhante à forma que era praticada mesmo nos tempos de Jesus. E, de fato, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas o ritual se estabeleceu e se desenvolveu até um determinado ponto, em que a Páscoa que Jesus executou, nós podemos ter uma percepção bem clara de como ela foi, com base na Páscoa que é praticada hoje pelos judeus. A Páscoa tipifica o Senhor Jesus. O que significa tipificar? Tipificar é quando algo exemplifica ou demonstra a realidade de outra coisa. E a Páscoa era o tipo que tipificava o Senhor Jesus e o seu sacrifício. A Páscoa era a festa que desde sempre, desde antes do estabelecimento da lei, era a comprovação de que por meio do sacrifício de um cordeiro, o Senhor resgataria o seu povo da escravidão. E que o sangue derrubado no madeiro libertaria o povo da escravidão. Hoje nós estamos falando, como eu disse mais cedo, nós estamos fazendo uma palestra. Muito mais uma palestra do que uma pregação. Mas o que isso significa? Qual é a diferença? Numa pregação existe um ponto crucial que a gente precisa fazer sempre, que é a hora da aplicação. A gente precisa aplicar o que a gente está ensinando para a sua vida. Numa palestra esse não é tanto o objetivo. Por isso, antes de começar, eu quero concluir. Eu quero sugerir realidades que a gente pode refletir com base no que o Enoque falou e naquilo que eu vou falar hoje. E eu penso que ninguém melhor para explicar para a gente as coisas que a gente deve refletir do que o apóstolo Paulo. Por isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5. Do versículo 6 até o versículo 8. Primeira Coríntios 5, do 6 ao 8. Paulo diz: "Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade." Fazia parte do ritual da Páscoa que antes que a Páscoa iniciasse, a matriarca da família iria limpar a casa, retirar da casa todo o resquício de fermento. Então ia tirar, por exemplo, os pães de forma, e bolo de chocolate, tudo que tivesse na casa que tivesse fermento, ela tinha que tirar. A casa tinha que ficar limpinha, sem nem um pouquinho de fermento. E depois era o trabalho do homem inspecionar, para ver se tinha fermento ou não tinha fermento na casa. Só que a mulher tinha que deixar um pouquinho, essa tradição é feita até hoje. A mulher deixava um pouquinho de fermento escondido em algum lugar da casa. Coitado do cara, né? Escondido em algum lugar da casa, o cara tinha que ir lá com um pano de linho, como esse aqui, uma colher de pau e uma pena. É uma pena que eu não tenho colher de pau aqui, mas ele tinha que ir com uma colher de pau e uma pena, e ele tinha que limpar com a pena esse restinho de fermento, colocar em cima da colher, enrolar a colher no pano de linho
e jogar a colher numa fogueira que estaria acesa no pátio principal da cidade. O ponto é, o fermento não pode estar presente na casa de vocês. A Páscoa não pode ser celebrada se tiver fermento. E com isso, nós vemos uma lição importante. Santidade ao Senhor. O Senhor é exclusivo, é santo, é único. Nada se compara a Ele. Ele está acima de todas as coisas. E por isso, o apóstolo Paulo diz, se livrem do fermento velho. Despejem o fermento velho. Neste caso, ele estava falando da disciplina de um determinado irmão. E a linguagem, a figura que ele escolhe utilizar é justamente a figura da Páscoa. Figura essa que ele virá a retomar alguns capítulos à frente. Mas o ponto é, retire do meio de vocês o pecado. E portanto, se Cristo é a nossa Páscoa, e o sangue dele caiu por nós, nós devemos abandonar o fermento, nos arrepender dos nossos pecados, e caminhar em novidade de vida. Não mais viver em pecado diante do Senhor, e não insistir na nossa pecaminosidade, mas nos rendemos ao Senhor. A seguir ele fala, porque Cristo, no versículo 7, no final do versículo 7, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que isso significa? Tenha santidade, compreendendo que Cristo morreu para que você tenha santidade, para que você possa viver livre do pecado. Portanto, uma segunda lição que Paulo ensina aqui é entendimento. Que o povo de Deus, diante da realidade da Páscoa, deve buscar entendimento. Deve compreender o que é, por exemplo, a Páscoa, ou o que é o Natal, o que significa cada período, cada momento, e como esses momentos impactam a nossa vida como cristãos. E de que modo poderíamos entender as coisas de Deus, se não na Bíblia. Portanto, entendimento. Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E finalmente ele diz, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Como ele diz aos Colossenses, e a paz de Deus, fala Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Pouco antes, ou mesmo em Efésios, a primeira das aplicações práticas que Paulo coloca das realidades que ele havia falado em Efésios é, não mentais uns aos outros. Porque é evidente que a verdade e a sinceridade só podem ser desfrutadas num ambiente em que há mais pessoas. Uma pessoa sozinha não tem como falar a verdade para outra pessoa, não é? Se ela está sozinha. Por isso, a outra lição é comunhão. Estejam em comunhão, em unidade. Portanto, Paulo estipula, vivam em santidade, porque Cristo é a nossa Páscoa. Vivam com entendimento, porque Cristo é a nossa Páscoa. Vivam em unidade, porque Cristo é a nossa Páscoa. Vivam com santidade, porque Ele é a nossa Páscoa. Vivam com entendimento, porque Ele é a nossa Páscoa. E vivam com unidade. Isto renderá uma verdadeira adoração ao Senhor. No final daquele texto em Êxodo, em que Deus estipula a Páscoa, Ele diz que os pais devem ensinar aos filhos a prática desta festa. E Ele diz assim, e quando seus filhos te perguntarem, que culto é este? Então vocês dirão, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas almas. E então, o povo inclinou-se e o adorou. É realmente excepcional, como a realidade da Páscoa nos leva à adoração, a viver em santidade por adoração, a viver com entendimento por adoração e a viver em unidade por adoração. Portanto, como Paulo rogou nas suas cartas, como Paulo rogou na sua carta aos Coríntios, dizendo, Cristo morreu por nós, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele fala, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E em conclusão ele diz, portanto eu rogo, como se Deus por nós rogasse, rogo a vocês, reconciliem-se com Deus. Se arrependam dos seus pecados, busquem entendimento do Senhor e vivam a realidade da igreja todos os dias, porque Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Agora você pode dormir.
Vou pedir para os outros abrirem a Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 7. Nós vamos ler do 7 ao 23. Eu estou com a voz um pouco cansada. Vou pedir para esse rapaz bonito aqui na frente, por favor, vem aqui o microfone e leia, por favor, para a gente. Você já é bastante familiarizado com o microfone. Por favor. 7 ao 23. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Desculpa, versão errada. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejai muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si: Qual deles seria o que havia de fazer isto? Obrigado, Gabriel. Você sabe que eu não gosto de constranger as pessoas, mas como minha vela caiu, eu vou constranger alguém. É que eu tenho um botão aqui na minha mesa que eu aperto para passar o slide. E aí vocês ficam de olho no meu slidista lá, tá? Para ver se ele tá em concordância com o botão aqui. Agora eu apertei o botão de voltar e ele continua indo. Tá bom. Vamos lá. Eu quero falar para vocês, então, sobre a celebração da Páscoa nos tempos do Novo Testamento. Eu quero falar sobre como a Páscoa era celebrada nos tempos do Novo Testamento, para a gente olhar para essa cena em que Jesus está conversando com seus discípulos na ótica do que é a celebração da Páscoa. Então, para a gente fazer isso, a gente vai olhar em 3 perspectivas, porque eu gosto do número 3, tá bom? Mas é o seguinte, a primeira parte da Páscoa é a preparação. A preparação da Páscoa envolve um momento de reflexão, em que, ao preparar, eu estabeleço um contexto, eu demonstro um determinado contexto, reflito nesse contexto, e então entro no ritual em si. O segundo é a refeição. A refeição é o ritual propriamente dito, e essa refeição serve como um memorial. E, finalmente, a conclusão. A conclusão do memorial da Páscoa, a conclusão deste cerimonial, deste ritual, vocês verão que antecipa algo. A conclusão da Páscoa é a antecipação de algo que virá. Significa, então, que a preparação é a reflexão do meu atual estado, que a minha refeição é o memorial do que Deus fez, e que a conclusão é a expectativa do que ainda virá. Primeiro, então, vamos pensar a respeito da preparação. Preparação que estabelece esse contexto, este momento de reflexão. A preparação para a Páscoa mostra quais são os elementos que circundam a Páscoa propriamente dito. Por exemplo, segundo as instruções dadas por Deus, o povo deveria tirar o fermento das suas casas, deveria remover o fermento da sua casa. Significa que a casa tinha que ser limpa de qualquer resquício de fermento. Além disso, Deus também estabeleceu que na semana da Páscoa haveria uma semana de descanso.
O fermento, nesse caso, tem a intenção de apontar o pecado. O Enoque aludiu a isso mais cedo. Mas, para dar uma pincelada rápida, de um modo geral, quando a Bíblia fala a respeito de fermento, a gente consegue ver, principalmente na linguagem profética ou simbólica, que o fermento representa o pecado. Por isso, Deus ordena que façam pães sem fermento. Existe também a razão lógica de fazerem pães sem fermento, que é, como eles iam sair correndo do Egito, não dava tempo de esperar o pão crescer. Então Deus ordena o pão sem fermento, e como ele tirou o fermento do pão, Deus escolheu que o fermento seria, ou melhor, Deus já tinha escolhido que o fermento seria o símbolo para o pecado, por isso ele escolhe gerar uma situação em que eles teriam que tirar o fermento do pão. Então o fermento representa o pecado. O descanso, que no caso seria um sábado prolongado, um sábado de uma semana. Inclusive isso é muito interessante, para vocês com certeza já tiveram que conversar com pessoas que falam guardar o sábado, guardar o domingo, guardar a segunda, guardar a quarta. Tem gente que guarda a quarta que tem jogo de futebol. Mas guardar não sei o que, guardar não sei o que. Olha, primeiro, todos os dias são do Senhor. Segundo, Paulo escreve aos Romanos e diz, quem guarda o dia, guarda para o Senhor. E quem não guarda, não guarda para o Senhor. Cada um esteja firme com a sua própria consciência. Beleza? Dito essas coisas, falar sobre o sábado. O sábado, presta muita atenção nisso. O sábado, na cultura judaica, nem é um dia da semana. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sábado, às vezes, é um período de tempo. A gente sabe, por exemplo, que tem um ano que é referido como sábado, que é o ano de descanso da terra. A gente sabe que no jubileu é o sábado para os escravos, porque eles são perdoados da sua escravidão, eles são perdoados das suas dívidas, enfim. E assim vai. O sábado nem é o sábado, sozinho. Então, quando alguém vier falar, tem que guardar o sábado, você pergunta, qual sábado? Tá bom? Mas tudo bem. O ponto é que Cristo é o Senhor do sábado, e do domingo também, tá bom? E de todos os outros dias também. Mas tudo bem. Então, o sábado representa o descanso. Pensa nessas duas coisas que são de contexto. Tire o fermento e descanse durante uma semana. O autor aos Hebreus, no capítulo 4 da sua epístola aos Hebreus, diz que Deus preparou um descanso perpétuo para o seu povo. E que este descanso, em que o povo de Deus iria habitar com o seu Deus, era separado pelo próprio Deus, distante do pecado. E que, neste descanso, o povo de Deus habitaria com o próprio Deus. E que este descanso é fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, que é o sacerdote na nova aliança. Entendi nada? Tá, presta atenção. Neste momento, em que na preparação, o povo é ordenado a, por exemplo, descansar e tirar o fermento da casa, porque tem outras coisas na preparação, mas eu escolhi pegar esses dois. O que nós vemos é que o povo está sendo lembrado de que ele deve ser purificado dos seus pecados, para que possa entrar no descanso de Deus. O povo deve ser purificado dos seus pecados, para que possa entrar no descanso de Deus. Ora, o Senhor Jesus, como um judeu fiel, obediente aos estatutos divinos, com certeza celebrava a Páscoa. Por isso, ele mandou os seus discípulos para frente, para realizarem todos os preparativos para a Páscoa. Nós vimos nesse texto de Lucas, capítulo 8, versículo 8, capítulo 22, versículo 8. E mandou a Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Essa preparação que os discípulos deveriam executar envolvia a limpeza, a organização dos elementos pascais, organizar o pratinho com a Páscoa, com as coisas da Páscoa. Esse aqui é um prato com as coisas da Páscoa, eu não aconselho você a comer, mas tem um ovo, ervas, cereais, isso aqui é um osso. Espero que vocês sejam humildes. Então, o osso é do jeito que é comemorado hoje, como não tem mais o sacrifício, não podem mais sacrificar, né? Desde que o templo foi derrubado no ano 70 depois de Cristo, o povo de Israel não faz mais os sacrifícios, pelo menos não os judeus, né? O pessoal de Samaria ainda faz. Mas, então, eles colocam esse ossinho para lembrar da época que eles sacrificavam, tá bom? Mas, enfim, eles tinham que ir lá, esses dois discípulos, arrumar as coisas. Arrumar a mesa, deixar a mesa organizada. A mesa era uma mesa baixa, eles não podiam comer sentados, tinha que comer, no caso da Páscoa posterior, já moderna, no tempo de Jesus, o pessoal já comia reclinado, deitado, porque lá na primeira Páscoa eles tinham que comer em pé, prontos para correr. Enfim, todos os preparativos que Jesus queria que eles fizessem. Jesus, então, ali, celebrando a Páscoa com os discípulos, seguiu o ritual que era conhecido até então. Só que o que Jesus fez foi que ele atribuiu um novo significado ao ritual. Ele ressignificou o ritual. Ele demonstrou que a celebração da festa da Páscoa era uma demonstração profética daquilo que ele,
o próprio Jesus, havia sido enviado para realizar. E por isso, nesses próximos minutos que me restam, eu quero explanar os elementos dessa refeição e observar a forma que cada um desses elementos aponta para Jesus. E nós vamos fazer isso, eu quero interagir com vocês. Aprendi até uma música. E vocês vão interagir comigo também, tá bom? Vamos então falar sobre a refeição. A refeição tem elementos memoriais, elementos que levam a gente a refletir a respeito de algumas coisas, elementos que nos levam a lembrar de algumas coisas. E no caso dos judeus, lembrar do que Deus havia feito por eles no Egito. Então, antes de a gente pensar na refeição direitinho, trazer algumas coisas para vocês que vocês vão esquecer. Primeiro, o nome da refeição é Seder. E Seder significa ordem. S-E-D-E-R, Seder, ou Seder. Significa ordem. O que isso significa? Que a refeição deve ser feita com ordem. É a isso que Paulo alude quando ele fala para as pessoas em Corinto, façam tudo com ordem e decência. É a essa ideia que Paulo está aludindo. Porque, na verdade, esse tema da Páscoa, Paulo vai pegando em 1 Coríntios o tempo todo. Mas então, essa refeição é cheia de símbolos. Cada coisa arrumada na mesa, que a gente tentou arrumar assim, mais ou menos. Inclusive, muito obrigado, né, à família Sampaio, que me ajudou tanto. Esqueci até o que eu estava falando. Ah, tá. Cada elemento na mesa é um elemento... Gente, não fiquem tão sérios, pelo amor de Deus. Presta atenção, tá? É pra prestar atenção, né? Vai ficar com medo. Tá. A gente não vai sacrificar um cordeiro, Geraldo. Calma, cara. Tá tudo bem, tá bom? Hoje não. Olha só. Cada elemento da Páscoa, cada elemento disso aqui tem uma simbologia. Nada é vazio. Tudo serve para alguma coisa. Na minha mesa não, porque eu não sei fazer as coisas direito. Mas na mesa de Jesus, tudo tinha um significado. Tudo tem um sentido. E na mesa dos judeus, quando eles fazem isso, até o pano que eles usam, o prato que eles usam, tem algum significado. Tudo bem? Nós somos ocidentais, não somos judeus e eu não sou muito inteligente. Então, a gente vai fazer as partes mais simples, as partes mais fáceis de compreender do ritual todo. Alguns objetos que a gente tem aqui para eu explicar para vocês. Primeiro, o prato da Seder, que é um prato, tá? E o prato contém alguns objetos específicos, cada um tem uma significação. Eu mencionei, por exemplo, que o osso representa o sacrifício, isso, estou querendo ver se vocês estão acordados. E que as ervas amargas, o Enoque falou mais cedo, né? É a amargura da escravidão e tudo mais, mó ruim. A vela é para, como se fosse assim, a vela é a primeira coisa do ritual, vou já, quando eu for começar mesmo para valer, vocês vão ver, mas a vela é acendida como se fosse dizendo assim, vamos começar, entendeu? E é muito legal. Eu estou muito empolgado, vamos devagar, calma, vocês estão muito agitados, fica tranquilo. Oi? Mas não estou falando nada demais, André, só estou falando besteira. Agora eu vou falar sério, agora presta atenção, vai lá. Só queria ver se estava todo mundo acordado. Não vou descrever todas as coisas que tem no prato, porque não é muito importante para a gente agora. Dá muita vontade, mas eu não vou, tá bom? Por enquanto não. A gente tem aqui também um pratinho, uma vasilha, também conhecido como vaso, que é para lavar as mãos. Tem água aqui dentro desse vaso que eu espero não molhar aqui. A gente tem vinho, não é vinho, porque eu vou tomar enquanto eu estiver fazendo. Aí são 4 copos que tem que tomar, né? No final da pregação, eu já ia estar na hipocrisia, né, irmão? Aí eu achei melhor trazer o suco de uva mesmo. Quase que eu falo suco de vinho. Tem 4 copos, aqui tem 3, mas porque não são 4 copos literalmente, é que o mesmo copo é servido 4 vezes. E esses 2 aqui são para enfeitar, tá bom? Mas aí seria um copo para cada participante. Eu pensei até em chamar alguém para participar comigo, mas eu pensei que eu podia acabar jogando vinho em alguém, suco de uva em alguém, alguma coisa assim. Mas tudo bem. Essa refeição é organizada em 15 passos, são 15 partes, que vocês não vão conseguir decorar, tá tudo bem, tá tudo bem. Esse vídeo vai ficar no YouTube depois, qualquer coisa você olha lá, tá? Mas tudo bem, a refeição é organizada em 15 passos. A gente não sabe até que ponto esse ritual que a gente vai mostrar aqui estava desenvolvido na época de Jesus. O que disso Jesus já fazia ou não fazia. Mas o esqueleto, a parte principal, com certeza, era muito semelhante ao que Jesus fazia lá. Até porque vocês vão ver no texto de Lucas, que a gente vai interagir com esse texto, vocês vão ver que tem várias coisas que combinam certinho, tá bom? Mas vamos lá. Tem uma cançãozinha que eu aprendi a cantar e eu estava muito empolgado para chegar nessa parte. Uma cançãozinha que ajuda eles a lembrarem os 15 passos. Eu não lembrei, então eu vou ler, tá bom? Mas eu vou cantar para vocês, tá? É bem simples. Cantem comigo. Não, brincadeira. É bem simples, olha só. Ela é assim, ó. Kadesh Urchatz
karpas yakhats magiraksa moti matsa marokore suhan orech zafun bairech haleonirtsa. Ela é pequenininha, super fácil de lembrar. São 15 elementos. Kadesh, Urkhatz, Karpas, Yakhats, Magid, Rakhza, Motzi, Matzah, Maroch, Korech, Shulchan, Orech, Zafum, Barech, Halel, Nitzah. Não se preocupa que o nome vai aparecer aqui para você não anotar, tá bom? Vamos lá então. Qual é a primeira parte do ritual? Kadesh. O que acontece no Kadesh? Primeiro, nesse Kadesh, é feita uma bênção, é feita uma oração. O mais comum é lerem aquele texto que tem em Salmos, bendito o Senhor, Criador dos céus e da terra. Bom? Depois disso, a mulher da casa, vem e acende as velas, que no caso eu derrubei uma. Eu contratei uma mulher que sabe brincar com isqueiro. Ah, mas se não acender, não se preocupa, porque tem um ventilador na nossa cara aqui. Dá medo, né? Esse livrinho que está aqui representa um livro específico que é tipo um livro de orações, um livro de canções que os judeus usam para guiar o ritual da Páscoa. Jesus provavelmente não precisava disso, porque muito provavelmente esse livro não existia no tempo de Jesus. Ele está aí só para mostrar que existe uma ordem e que os judeus conhecem essa ordem, eles sabem como é que tem que ser feito, tá bom? Ela me ameaçou. Fica mais longe. Então, além de acender as velas, o chefe da família começa lavando suas mãos num ritual de purificação. É muito interessante porque, se apagar, não se preocupem, tá, gente? Eu vou apagar logo. Porque depois vocês vão ficar olhando, tá apagando, deixa apagar. Tá, imagina, tá? Então, é muito interessante. O homem é quem guia toda a cerimônia. No caso de uma cerimônia tradicional familiar, é o homem, o chefe da família, que guia toda a cerimônia. Só que é o papel da mulher acender a luz. E é muito interessante, quando a gente pensa que foi através de uma mulher que Deus trouxe a luz do mundo, que é a nossa Páscoa. Além disso, desse momento em que as mãos são lavadas, as velas são acesas, é servido o primeiro copo de vinho. Aqui à minha esquerda, a gente tem pães, tá bom? Pães ázimos, sem fermento. Essa aqui é uma bolsa, e dentro dessa bolsa tem 3 compartimentos. Acho que vocês conseguem ver 2 pães, né? Dá pra ver? Quem não tá vendo é porque não tá tentando. Tá. Então tem 2 pães aqui, o terceiro fica escondido. Na verdade ele é o primeiro, ele é o de cima. O de cima fica escondido, ninguém pode ver ele, nem tocar nele, tá bom? Aí depois eu vou mostrar pra vocês o que acontece com os outros 2. Mas o primeiro, do começo ao fim, ele não é visto nem tocado, ele fica lá guardado, ninguém vai mexer com ele. Mas tudo bem. Vamos olhar pro texto de Lucas, Lucas 22:14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. É muito interessante, lá no final eu vou revisar, então não se preocupe de anotar isso, mas cada vez que você serve um copo de vinho, tem um nome específico. Esse primeiro nome, o nome do primeiro copo é santificação. Presta muita atenção nisso. Tudo é importante, tá? Não dorme, não pisca. Ó, santificação. Esse aqui, o primeiro. Santificação. Tá bom. Quando Jesus serve o primeiro copo, começou o ritual. Ele serve o primeiro copo. Ele já está anunciando a obra que ele tinha que realizar. É por isso que lá em João, o apóstolo João escreve, me santifico ao Senhor. Ele está dizendo, eu estou me santificando, ele está dizendo, eu estou começando a obra que Deus quer que eu realize. Deus revela que essa obra ia fornecer a garantia de que um dia ele iria retornar. E que então o seu povo habitaria com ele no seu descanso. Continuando no texto, no versículo 15, Jesus diz o seguinte, ele acabou de servir o primeiro copo de vinho, aí ele fala assim, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, esse primeiro cálice,
e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Jesus está falando no copo santificação que ele iria fazer algo que significaria que ele não voltaria mais a ver os discípulos a participar da Páscoa com eles. Ou seja, ele não passaria mais um ano com eles, porque precisaria de outro ano para completar a Páscoa, que foi exatamente o que aconteceu. Alguns dias depois ele morreu, depois foi ressuscitado e 40 dias depois levado aos céus. Ele não participou de outra Páscoa. Então essa foi a última Páscoa que ele comeu com eles. E ele comeu esse primeiro copo e disse: repartam, porque repartam com a consciência de que a próxima vez que a gente tomar esse copo juntos, vai ser lá na eternidade. Espera aí, gente. Deu um problema aqui nas minhas anotações. Ah, meu Deus. Espera aí. Vai dar tudo certo. Pronto, agora vai. Tudo bem. Então, o primeiro, volta lá rapidão, só pra gente revisar. O primeiro, Kadesh. No Kadesh, então, liga as velas, acende as velas, serve o vinho, lava a mão na primeira vez. Tá bom? Segundo, Urhatz. Esse passo é o passo de lavagem. Antes, então, de comer os vegetais, antes de comer o vegetal que está aqui, cada pessoa vai lavar cerimonialmente as suas mãos, só que vai lavar em silêncio. Tem que lavar as suas mãos em silêncio. Finge que está lavando sua mão aí, participa, entra comigo e tal. Ó. Lavou a mão em silêncio. Todo mundo lavou a mão em silêncio. Não pode falar nada, nem rir. Lavou a mão em silêncio. Muito interessante. Por quê? Qual o sentido disso? Em silêncio, a gente se limpa. Calado, a gente se purifica. Esses dois primeiros elementos mostram que existe a necessidade de santificação para participar da Páscoa de Deus. No caso do Egito, o povo de Israel foi santificado para participar da Páscoa. O sangue do cordeiro foi derramado nas madeiras da porta e marcou os israelitas como povo separado por Deus. Da mesma forma, o sangue de Jesus Cristo nos marca como povo separado por Deus. Nós fomos santificados, separados do mundo, para que pudéssemos viver em santidade diante do Senhor. Mas no caso da Páscoa celebrada por Jesus e os seus discípulos, Jesus adicionou neste momento, desta lavagem cerimonial, um elemento novo. Nós vemos lá no Evangelho segundo João, no capítulo 13, que Jesus, neste momento, tirou suas roupas, tirou as vestes brancas específicas para aquele ritual, tirou aquilo. Para não manchar aquelas vestes, se cobriu e foi fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. No momento de maior preeminência, em que ele, como chefe daquele ajuntamento, estava mediando o ritual, ele se rebaixou à mais baixa das posições, para lavar a parte mais desprezível do corpo humano para um judeu, que é os pés. É por isso que Pedro ficou tão escandalizado, porque quando a gente lê aquilo, a gente fala: Pedro, deixa de ser exagerado, né? Pelo amor de Deus, Pedro, deixa quieto. Mas entenda o que está acontecendo. Estava no meio do evento lá da Páscoa, e aí Jesus estava sendo lá o mediador, e daí de repente ele para lavar os pés dos discípulos, para mostrar que ele, como mediador entre Deus e os homens, era servo. E então, depois que acontecem esses dois primeiros elementos, vamos para o terceiro elemento, carpaz. Neste momento, um vegetal, vou pegar um pedaço bem pequeno, tá bom? Que eu vou ter que comer, né? Um pedaço bem pequeno. Ele é molhado num copo com água e sal. Tá bom? Ele é molhado num copo com água e sal e ingerido. Tem muita discussão sobre o que significa cada coisa. Tem gente que diz que o vegetal significa as origens humildes do povo judeu. Ou tem gente que diz que significa a esperança da primavera. Mas quanto ao sal, existe consenso. O sal representa as lágrimas que foram derramadas pelo povo. Lágrimas que foram seguidas da libertação. Porque Deus ouviu o clamor de Israel e libertou o povo. E então,
chega a parte que, pra mim, é a parte mais legal disso tudo. Yahatz. Nesse momento, ninguém viu nada. Nesse momento, o pão que está no meio, o segundo pão, especificamente o segundo pão, e isso é instruído, o segundo pão, é retirado de dentro da... Não é um pastel, tá? É retirado de dentro da bolsa e ele vai ser quebrado. Ele vai ser quebrado, idealmente, se Deus quiser, em duas partes. Em duas partes. A parte menor é envolta num pano de linho. E agora ela não se chama mais pão. Agora ela se chama afikoman. Não precisa se preocupar com o nome. Mas alguém vai pegar esse pão e vai esconder na casa. Vai esconder. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso mais tarde, mas presta atenção. Qual pão é quebrado? O segundo pão. O segundo pão é quebrado. O primeiro não é tocado. E o terceiro, vocês vão ver mais à frente, é o pão que vai ser ingerido, que vai ser comido. Tem muita discussão a respeito de qual é o significado disso. E os judeus não conseguem descobrir o que é. Porque ninguém sabe direito de onde que isso veio, e nem por que é desse jeito. Eles só fazem assim. Alguns dizem que os 3 pães representam Abraão, Isaac e Jacó. Outros dizem que os 3 pães representam os 3 departamentos da adoração israelita, que é o sacerdócio, o levirato e o povo. Mas nós sabemos o que é que isso representa. Para mim fica muito evidente que Deus agiu soberanamente para demonstrar nestes pães que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Jesus pegou este segundo pão, pegou o pão quebrado e interpretou esse pão quebrado, explicando o que é esse pão. Ele diz no versículo 19, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Jesus quebrou o pão e explicou, este pão quebrado, sou eu. Como o profeta Isaías já havia dito, moído pelas nossas transgressões. E então vem o próximo elemento, Magi. Nessa hora, o mais novo da família, não é você ainda, o mais novo da família, vai fazer algumas perguntas. Ele começa perguntando, por que essa noite é diferente das outras? Ele fala isso cantando, eu não vou conseguir cantar, tá bom? Acabou minha habilidade de hebraico já. Por que essa noite é diferente? Em todas as noites, a gente não molha a folha na água. Por que agora a gente molha? Em todas as noites, a gente come chametz, que é pão com fermento. Por que nessa noite a gente come matzah, que é pão sem fermento? Em todas as noites, a gente come qualquer tipo de vegetais. Por que nessa noite a gente come ervas amargas? Em todas as noites, nós comemos sentados ou reclinados. Por que nessa noite nós temos que reclinar? Essas 4 perguntas têm implicações tão interessantes que daria outra conferência para cada uma delas. Mas essas perguntas são feitas cantadas e o pai da família vai contando a história, vai explicando. E eu tenho certeza que Jesus fez isso com os discípulos. João, que provavelmente era o mais novo, fez as perguntas e Jesus foi respondendo. O segundo copo de vinho é servido e as perguntas são respondidas. A história do Êxodo é contada. O nome deste segundo copo, qual era o nome do primeiro? Santificação. O nome desse segundo copo é julgamento. De novo, tudo isso foi estabelecido muito antes de Jesus vir à Terra. O nome do segundo copo é julgamento. Foi nesse momento que o Senhor Jesus revelou que Ele seria o responsável por transportar a gente da escravidão do pecado para a liberdade no Senhor, do reino das trevas para o reino da luz. O seu corpo, quebrado e moído por causa das nossas transgressões, satisfaria a justiça de Deus e nos reconciliaria com Deus. No próximo elemento, os participantes lavam suas mãos mais uma vez e dessa vez entoam um louvor ao Senhor, em preparação para comer o matzá. Depois disso, todos vão orar em cima dos grãos e do matzá e de tudo que tem aqui. Vão orar em cima dos pães e das coisas específicas que são usadas nessa refeição.
E depois eles repetem uma outra oração específica em cima do matzá. Nesse momento em que eles fazem essa outra oração específica dentro do matzá, um pouquinho de matzá é comido. Esses passos, do 6 ao 8, em que a mão é lavada e eles louvam. Lavam de novo, louva de novo. E faz abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa aquilo. Esses passos são cheios de louvores. Canções e salmos são cantados e recitados, engrandecendo a Deus por ser a Páscoa, a libertação do povo de Israel. Depois, chega no maror. Maror só significa erva amarga. É isso que significa maror. Nesse passo, uma bênção é recitada sobre o maror. Um pouquinho do maror, dessa erva amarga, é ingerida. E então ela é, mais uma vez, molhada no charosete. Charosete é isso aqui, ó. Parece muito com vinho, né? É porque nesse caso é. Mas no caso deles, é um molho específico que lembra uma cor meio alaranjada, uma cor de cimento. E eles molham a erva amarga no cimento para lembrar do tempo que eles estavam no Egito, servindo como escravos, fazendo tijolos. Depois ele é ingerido. E aí vem o próximo passo, corê. Nesse passo, se pega mais um pouquinho da erva, o terceiro pão, que idealmente não deve ser quebrado, eu estou quebrando só para mostrar, é comido como se fosse num sanduichinho, com as ervas. Ou seja, primeiro a erva amarga é comida sozinha. O amargor dela é sentido na boca. Depois, no momento seguinte, o amargor da erva é coberto pelo sabor do pão. Fica claro o paralelo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, o amargor do pecado é coberto pela ação sobrenatural do Espírito. Depois, chega a parte que os batistas gostam. É hora de comer. Nessa hora não tem muitas coisas específicas, é hora de comer mesmo. Para sentar e comer. Tá bom? A única coisa bem específica é não pode ter nada com fermento. De jeito nenhum. Tá bom? No caso da Páscoa lá no Egito, eles não podiam quebrar os ossos do bicho. Tinha que comer inteiro o bicho. No final dessa refeição, vem o passo Safum. Nesse passo, a criança mais nova da casa tem que procurar o afikomen. Lembra aquele pedaço do pão que tinha sido envolto? Vai, cara, pode ir, cara, te dei um monte de sinal. Lembra aquele pedaço de pão que era envolto no pano? Esse era o afikomen. Esse pedaço que tinha ficado escondido ao longo da cerimônia é encontrado. Encontrou, cara? É encontrado pela criança. A criança traz. E ela ganha um prêmio no lugar. Tá bom. Significa que esse pão escondido, envolto no pano, é usado como um resgate. Um resgate para isso aqui que ele queria. Só depois dessa recuperação é que os 2 últimos copos de vinhos podem ser tomados. É porque eu passei a hora de tomar algumas vezes já. É que eu estava indo para a próxima coisa. O pão quebrado e escondido é uma clara indicação da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. A entrega do seu corpo é uma visível representação da redenção proporcionada por Jesus. A morte e a ressurreição dele demonstram a justiça de Deus e o poder dele para salvar os que creem. Ou seja, a obra de Jesus é que traz a redenção e que traz o louvor aos corações daqueles que foram salvos. Neste próximo passo, o terceiro copo de vinho é servido. E uma nova canção, um novo louvor é entoado. Foi nesse momento que o Senhor Jesus declarou que ele traria o seu sangue, que o seu sangue traria a redenção. Presta atenção nisso porque isso é muito sutil. Olha o versículo 20. Semelhantemente, olhem aí, acharam? Versículo 20. Semelhantemente, tomou a ceia quando? Tomou o cálice quando? É um cálice muito específico. É o cálice tomado depois da ceia. É esse cálice. Tomado agora. E olha o que ele fala. Este cálice
é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Vocês querem saber o nome desse terceiro copo? Redenção. Já era assim, antes de Jesus nascer. Uma canção é feita sobre o terceiro copo. O terceiro copo é erguido e tomado. Depois disso, depois que o terceiro copo é ingerido, um quarto copo, vocês viram por que tinha que ser suco de uva? Um quarto copo é colocado. E nesse momento existe um copo que fica separado, e aí esse copo é servido também. O copo separado é servido também. Esse copo não é de ninguém na casa. Esse copo separado é o Kos Elijah, ou Elisha. É o copo de Elias. O copo de Elias. Porque se sabia que o Elias viria um Elias, iria avisar a vinda do Messias. Então, a porta é aberta, simbolicamente, representando que Elias deveria entrar. Elias deveria entrar para anunciar que o Messias viria. No final da cerimônia, então, neste passo final, há uma demonstração da expectativa do povo de Deus pela vinda do Salvador. Mas porque nós sabemos que o Salvador já veio e que Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós compreendemos que este último elemento é uma demonstração da expectativa que temos de que o Senhor Jesus, a nossa redenção, Cristo, a nossa Páscoa, vai voltar. Então vem o próximo passo, Halel. Halel, vocês conhecem a palavra aleluia, né? Halel significa louvores, e aleluia significa louvores ao Senhor. Halel significa canções de louvores. Então nesse momento, esses louvores são cantados e recitados, mais uma bênção é dita, e o último copo de vinho é tomado. Na conclusão do ritual, que já foram 14 elementos, neste próximo virá a expectativa. Porque o último elemento, chamado Nirtzah, é quando os judeus cantam, falam juntos, no próximo ano será em Jerusalém. Isto é, no próximo ano, o Messias virá e irá nos libertar. É muito provável que foi neste momento que o Senhor Jesus declarou aquilo que está escrito em João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele fez a promessa de que ele voltaria e levaria os seus discípulos para habitar com ele na eternidade. Vocês conseguem imaginar como deve ter sido maravilhoso para os discípulos participarem da ceia e entenderem que a ceia era sobre Jesus e que cada elemento da ceia se cumpria em Jesus. O pão partido. Sabe, é por isso que os evangelhos dão tanta ênfase e falam, e ele foi enrolado num pano de linho. Porque os evangelhos querem deixar claro que ele é o pão, quebrado, moído por nós. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, quando o apóstolo Paulo está descrevendo a Páscoa, ele fala aquele texto que nós sempre lemos na ceia, não é? Aquele texto, e tendo dado graças, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, mesmo detalhe, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Jesus fez cada parte do ritual, e em cada parte do ritual, como vocês viram hoje, Jesus era visível. Jesus era claramente o Cordeiro perfeito, o sacrifício puro e perfeito. Ele nos livraria da amargura do pecado, simbolizando as ervas amargas, simbolizadas nas ervas amargas. Nós não seríamos mais escravos do pecado, porque o Salvador traria redenção no seu sangue. Por isso, como o Enoque já falou muito bem sobre as ervas amargas e sobre o Cordeiro, eu queria desenvolver um pouquinho mais só sobre dois elementos. Para concluir, primeiro eu queria falar um pouquinho mais sobre o matzot, sobre o pão. Quando os israelitas fugiram do Egito, eles estavam com pressa. Eles não tinham tempo para esperar.
o pão crescer. Em lembrança disso, em memória disso e da ordem que o Senhor havia dado. Os pães na Páscoa sempre deveriam ser sem fermento. Durante o Seder, durante o ritual da Páscoa, o matzô é colocado na Echad, é o nome dessa bolsa, Echad. O matzô é colocado aqui dentro. E sabe o que significa? Presta atenção, entendam isso. Antes de Jesus, antes do Novo Testamento, antes disso tudo, esse era o nome dessas coisas. Sabe o que significa Echad? Significa único. Echad significa único. Um pedaço do matzô é colocado em cada parte. O pedaço colocado no primeiro compartimento nunca é tocado, nunca é usado e nem visto. O segundo é retirado e quebrado logo no começo da Páscoa. Metade desse quebrado é envolto num pano de linho e é colocado num esconderijo. Enquanto a outra metade, que eu não fiz, volta para dentro da caixa. De modo muito interessante, lá em Gênesis 2,14, quando Deus fala que o homem se unirá à mulher e serão uma só carne, quando ele fala uma, nesse sentido de unidade, no meio dessa diversidade, sabe qual é a palavra hebraica que ele usa? Echad. A mesma palavra. Ou ainda em Números, capítulo 13, versículo 23, quando os espiões estão voltando de ter vigiado a terra de Canaã. Eles voltam com um cacho de uvas, e esse um cacho de uvas é chamado de Echad. Nos dois casos, essa palavra Echad se refere a uma unidade que é complexa. Algo que é uma coisa só, e ao mesmo tempo é mais de uma coisa. É evidente que isso é uma clara referência ao Deus triuno, revelado pelo Senhor Jesus Cristo. O primeiro matzó fica lá dentro. O primeiro pão fica lá dentro. Ele não é tocado, ele não é mexido. E ele representa Deus, o Pai, invisível. Enquanto que o terceiro pão representa o Espírito Santo, de quem nós comemos. Aquele que mora em nós, que está dentro de nós. O segundo matzó, o quebrado, representa Jesus, o Filho. Como o próprio Jesus explicou, o matzô quebrado é uma imagem do seu corpo quebrado por nós. Este pano de linho pode simbolizar o pano em que Jesus seria envolto, representando que o Senhor iria entregar a sua vida. Depois, no final, uma criança, alguém que não tem como conseguir o pão por conta própria, alguém que não tem como fazer algo por conta própria, encontra esse pão escondido. E uma vez que esse pão é encontrado, ele serve como resgate, para recuperar algo, para ganhar algo, para pegar algo. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, completamente homem, completamente Deus, foi moído por nós e foi enterrado. Foi procurado pelas mulheres no dia seguinte e foi ressuscitado. Porque como ele mesmo disse, ele é o pão da vida. Ele é o pão que alimenta o faminto. Ele é o pão que dá vida aos mortos. A vida do Senhor Jesus Cristo. O sangue derramado para cumprir a justiça de Deus e entregue como redenção pelos nossos pecados. É o sangue de Jesus Cristo que nos traz a vida, que permite que o Espírito Santo habite em nós e nós possamos viver em comunhão com o Pai. E por fim, queria refletir um pouco sobre esse elemento, os 4 copos. Eu não tinha falado o nome do último copo. O último copo que é tomado depois do Halel, na hora do Nitzá, esse último copo se chama louvor. E eu acho a linguagem excepcional. Porque nós, como ocidentais, não entendemos quando os escritores judeus estão aludindo a coisas que os judeus claramente vão entender.
Jesus disse quando serviu o copo da santificação, e ele entregou o copo da santificação, ele disse: a próxima vez que eu tomar esse copo com vocês, será no reino do meu Pai. Porque nós fomos santificados, retirados dos nossos pecados, libertos da escravidão do pecado, e agora temos a certeza, a plena convicção, de que em breve habitaremos com o Senhor na eternidade. O segundo copo, o copo que é servido após o pão ser quebrado, que se chama justiça. O copo do qual o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Porque o Senhor Jesus na cruz, como Isaías escreveu, agradou a Deus moê-lo por causa das nossas iniquidades. Porque o Senhor Jesus na cruz sofreu o peso de todos os nossos pecados. E nós fomos moídos nele. Isto é, o Senhor Jesus sofreu o peso que era devido a nós. Sofreu a punição que era devida a nós. Ao morrer essa morte e ser enterrado, o Senhor Jesus ressuscitou. E o sangue dele derramado na cruz é também a redenção. A redenção que nos traz libertação. Vejam como Paulo alude a isso também quando escreve aos Romanos e diz: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nele se revela a justiça de Deus. Porque no sacrifício de Jesus Cristo, não só a justiça de Deus foi satisfeita, e o caráter santo e perfeito de Deus demonstrado, mas também a vida veio a nós. Nós fomos redimidos, porque fomos remidos dos nossos pecados. O Senhor Jesus sofreu o peso da ira divina. Ele era o cálice, sobre o qual caiu toda a ira de Deus, para que nós fôssemos libertos, para que nós estivéssemos livres da amargura do pecado, para que não fôssemos mais escravos, para que não fôssemos mais enganados pelo sistema deste mundo, para que não andássemos mais como as pessoas deste mundo, para que não vivêssemos como materialistas, pessoas preocupadas com o que têm, para que não vivêssemos preocupados com o tempo, mas focados na eternidade, para que não vivêssemos pensando nas coisas pequenas e fracas e mesquinhas e passageiras deste mundo, para que vivêssemos pensando nas coisas celestiais. E tudo isso para o louvor da glória de Deus. Porque o quarto copo, quando nós recebemos a promessa de que estaremos com o Senhor, por causa do seu sacrifício e por causa da redenção que trouxe a nós, nos resta somente adorar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor. Cristo verdadeiramente é a nossa Páscoa. Que nós possamos viver e compreender que este memorial ainda é para nós. E que nós ainda estamos sujeitos à escravidão do pecado, se ainda não entendemos a obra do Senhor Jesus Cristo. E que ainda precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se a Páscoa nos é significativa, é porque o Senhor Jesus nos transformou. Porque a Páscoa é o memorial mais simples, mais claro, mais puro, de que nós fomos retirados das trevas para o reino da luz. Porque antes nós não éramos povo, e agora somos povo. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, e agora alcançamos misericórdia. E agora nós somos raça eleita, nação santa, povo adquirido, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Páscoa nos lembra do mundo em que nós vivemos, repleto de pecado. A Páscoa nos lembra de tudo que Jesus Cristo fez por nós, para nos livrar deste mundo. E a Páscoa nos lembra da esperança que temos do retorno do nosso Senhor. Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, certamente vive, e nós viveremos com Ele. Por isso, respeitando a tradição tão belamente estabelecida pelo povo primeiro escolhido por Deus, eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé, para que nós pudéssemos cantar um pequeno trecho de uma música, que eu tenho certeza que vocês conhecem, para cantarmos juntos, celebrando Cristo, que é a nossa Páscoa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é a nossa Páscoa. Modifica os nossos corações, Senhor. Nos transforma. Traz lágrimas aos nossos olhos, quando nos lembrarmos do sacrifício que o Senhor fez. Purifica os nossos corações. Nos dá um coração igual ao teu. Nós sabemos que o preço que foi pago foi muito alto. E que o Senhor não morreu para que nós continuássemos vivendo nossa vida como quisermos. Mas o Senhor morreu para que tivéssemos a vida no Senhor. E para que vivêssemos como o Senhor. E para que fôssemos participantes da tua vida, do teu sacrifício. Obrigado, Senhor. Porque na cruz o Senhor Jesus absorveu a ira justa. Obrigado, Senhor. Porque na cruz Ele venceu o pecado. E porque nos trouxe vida. E porque por meio deste sacrifício puro, perfeito, nós agora temos vida no Senhor. Nos ajuda a viver esta vida de modo coerente. Quebranta os nossos corações. Nos humilha diante do Senhor. E faz com que a memória da tua Páscoa renove a nossa alma todos os dias. Nos ajuda a confiar que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que tudo que fizermos, tudo que formos, falarmos, que cada parte da nossa essência, que cada parte do que somos ou não somos, de tudo aquilo que ainda há de ser quebrado, para que sejamos mais conformes à tua imagem, que tudo isto, assim como toda esta conferência, seja para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, é um tempo bom, né, de aprendizado. Eu creio que Deus mostrou claramente a cada um de nós o propósito dele em cada elemento, né, a importância da Páscoa na nossa vida, como igreja, como corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente olha, escravos no Egito, um povo que Deus já tinha chamado, mas eles acabaram sendo escravos naquela terra e sofrendo, e Deus os resgatou, né, os comprou por um bom preço. E quando Enoque começa a contar toda a narrativa do livro de Êxodo, né, nós podemos ver claramente, a obra redentora dele em nossas próprias vidas, que eu acho que é algo extraordinário, porque nós também éramos escravos do pecado, né, e através de Jesus Cristo nós alcançamos a libertação de nossas almas, né, da escravidão do pecado à morte eterna. Então, uma nova vida nos é dada, né? Nós somos retirados da terra do Egito, da escravidão, por um alto preço, né? Não pela morte dos milhares de primogênitos, nem dos milhares de cordeiros, mas pela morte do Cordeiro Pascal Jesus Cristo. Através da morte dele, né, do sacrifício dele, né, todos fomos marcados e selados por Deus, escolhidos por Ele para alcançarmos a vida eterna. E quando nós olhamos cada elemento da ceia, né, cada símbolo representado em cada instante, a profundidade do conhecimento de Deus, das Escrituras, das verdades, né, a gente só tem que louvar a Deus, né, porque é realmente extraordinário. E pensar sobre isso, né? Eu acho que a Páscoa, ela nos leva a uma reflexão dos nossos próprios corações. Assim como é exigido, né, um cordeiro perfeito, né, para a purificação dos pecados, também nos leva a refletir as nossas próprias vidas. Se nós temos realmente nos colocado nas mãos de Deus para viver em santidade, em submissão a esse Deus extraordinário.
Nós precisamos de uma reflexão em nossas vidas. Então, quando nós olhamos para a Páscoa, né, você não gosta de comer erva amarga, mas coma, né, coma ela com pão na sua casa, né, perceba a diferença que faz, né. Deus coloca tudo isso diante de nós justamente para que a gente não esqueça. Nós temos memória curta e a verdade é que todo o elemento, o relembrar, né, e essa conferência é justamente para a gente repensar as nossas vidas como filhos de Deus, homens e mulheres chamados por Deus para uma nova vida, né? E essa nova vida não pode ser uma vida qualquer, não pode ser uma vida fútil, não pode ser uma vida materialista, como o Jonatas falou, não pode ser uma vida em que não haja adoração a Deus. Eu sei que, infelizmente, nós fazemos o contrário disso, né? Nós não adoramos nem louvamos a Deus com as nossas vidas. Mas Deus, através de Jesus Cristo, tem nos dado essa oportunidade. Então, esta reflexão se faz importante no dia de hoje. E pensar em cada coisa, revisar, né? Depois o vídeo vai estar disponível, repense, revise, né? E pense quem é Deus na sua vida, quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por você. Eu não lembro na minha vida, nunca tinha aprendido esses elementos, né? Então vocês são privilegiados, né? Olha, eu sou velho, hein? Né? Então, na minha velhice eu nunca tinha visto e achei extraordinário, né? Então vocês são privilegiados de poder pensar, ver os elementos da Páscoa, né? E pensar na sua vida, né? E pensar em quanta conteúdo, né, das Escrituras se colocam em 15 passos, né? Em 15 passos. Então, 15 passos, quanto conteúdo tem? Então, às vezes a gente pensa que a gente precisa de muito, às vezes mas no pouco nós já temos muito, né? E na verdade não é pouco, né? Porque em tudo isso nós vemos toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento, e isso está ao nosso dispor, né? E por amor de Deus a nós temos acesso a tudo isso. Então nós não podemos viver sem olhar para as Escrituras, sem buscar uma compreensão profunda daquilo que Deus nos ensina, né? Não podemos ter uma vida tão superficial assim a respeito das coisas de Deus. Nós precisamos ter uma vida mais profunda, precisamos ter uma reflexão mais profunda naquilo que Deus nos ensina, né? Não apenas um pensar, mas uma mudança de coração. E nós sabemos que essa mudança não provém de nós, né? É Deus quem opera, né? É o sangue do Cordeiro operando, né, e transformando as nossas vidas, né? Entrando no nosso ser, né? E purificando toda a nossa alma, toda a nossa vida, para que nós possamos viver uma verdadeira vida diante de Deus. Então, tanta coisa para pensar e falar, mas eu queria que a igreja olhasse para isso com mais amor, olhasse para Jesus com mais valor do que o que nós temos visto no nosso tempo presente. Então, eu vou convidar os irmãos a ficarem em pé, que estão aqui conosco, os irmãos em casa. Vamos orar a Deus, né? É um Deus que santifica, é um Deus que nos resgata, né? É um Deus justo, é um justo juiz, e é um Deus que merece todo o nosso louvor e adoração. Então vamos orar ao nosso Deus para que as nossas vidas sejam para o louvor e a adoração do verdadeiro Deus que nos salvou através de Jesus Cristo. Então oremos. Santo e amado Deus, te agradecemos porque o Senhor nos ama e nos ensina verdades extraordinárias através de todas as coisas que o Senhor tem dado ao seu povo, em especial a tua palavra e teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Então te peço que o Senhor opere em nossos corações, que as nossas vidas sejam transformadas de tal maneira que nós possamos verdadeiramente adorar com todo o nosso ser ao verdadeiro Deus que tem nos amado através de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te pedimos. Amém, Senhor. Então que Deus abençoe a todos, né? Amanhã às 8h30
aqui. Né? Nós vamos ter o café da manhã, ainda em memória desta Páscoa. Né? Amanhã é domingo, né? O terceiro dia seria o dia da ressurreição do nosso Senhor. Então é um dia especial e eu gostaria de ter os irmãos aqui conosco amanhã. Então, que Deus abençoe a todos, né? Que possamos ir em paz para os nossos lares. Tem algum recado aí? Gente, só para falar que a gente vai colocar a conferência no YouTube. Só que, se você está aqui presencialmente, continue aqui presencialmente. Por quê? Amanhã à noite a gente vai transmitir o vídeo de hoje. E o vídeo de amanhã vai ser transmitido só na segunda. Entendeu? E isso é pensando nos nossos irmãos que não estão podendo sair de casa, alguns por causa de restrição dos pais, outros por restrições de saúde, assim vai. Mas por misericórdia a eles, a gente tem tentado transmitir também. E também com isso, eu peço perdão também, bom, em nome de nós dois, né, que como até estranho falar, como pastores da igreja, né, mas que o culto tem começado um pouquinho mais tarde do que a gente planeja, mas é por causa que a gente está tentando aprender a lidar com o equipamento. Então, é muito bom se quando você chegar, nós somos todos numa igreja, se você chegar e perguntar o que você pode fazer, isso já ajuda bastante, mesmo que não tenha nada para fazer. E se você chegar e orar, Senhor, ajuda aqueles animais a pensarem um pouquinho mais rápido e fazer as coisas um pouquinho mais rápido, ajuda também, tá bom? A gente pede perdão, mas a gente pede, hoje, deu 6 horas, tinha pouquíssima gente na igreja. Vamos cuidar disso, gente, porque, de novo, Cristo é a nossa paz. Já pensou se Jesus se atrasasse para a cruz? Não ia rolar, né? Então, a gente precisa ser fiel com horários também, por fidelidade ao Senhor, certo? Isso também é adoração a Deus. Então, agradeço aos irmãos que têm conseguido chegar na hora e aos que não têm conseguido. Lembre-se, é importante a gente estar junto desde o começo, porque esse é o único momento que a gente tem para coletivamente louvar o Senhor. Então, vamos tentar estar na hora. Amanhã, de manhã é 8h30. Vamos tentar ser pontual. Acorda às 6 da manhã e vai aprender hebraico. E de noite é 6 horas, certo? De noite é 6 horas, vamos tentar chegar às 6 horas. Mesmo que o culto comece um pouco atrasado, louve ao Senhor pelo atraso, entendendo que Ele é soberano até nesse atraso. Mas chegue a tempo para se atrasar com os outros. Tá bom? Mais alguma coisa? Então é isso. Boa noite, Deus abençoe. 8h30. 8h30 amanhã, 8h30 da manhã. Tá bom? Não é de madrugada não, tá? Então Deus abençoe.